Olá pessoal, tudo bem? Vamos voltar a falar sobre administração de capital de giro? Então a ideia de hoje, pessoal, é a gente falar um pouco sobre gestão de recebíveis. Então, dentro da disciplina que a gente tem de capital de giro, gestão de recebíveis é uma parte muito importante, porque a gente está falando sobre como é que a gente vai fazer a gestão sobre a administração do capital de curto prazo e, basicamente, as empresas hoje, atualmente, elas não conseguem viver sem utilizar algumas funções de crédito. Você oferece um crédito ao teu cliente com o intuito de facilitar a venda. Essa facilitação de venda, pessoal, nem todas as empresas, pequenas pelo menos, elas conseguem fazer uma boa gestão disso sem ter uma pessoa responsável ou sem ter um departamento responsável por fazer um bom controle dessa gestão. Então a gente passou da época onde a gente conseguia fazer na ponta do lápis. É interessante conhecer todas as características da gestão de recebíveis ou funções de crédito dentro da empresa, porque ela vai ter uma boa função dentro do capital de giro das empresas. Ok, pessoal? Então vamos lá? Basicamente, então, a gente tem que falar sobre algumas características de como é que o crédito funciona dentro das empresas. Então, como a gente já iniciou o vídeo de hoje falando sobre isso, todas as empresas elas não conseguem sobreviver sem facilitar a venda para os clientes com a função de crédito. Então, basicamente, a pessoa pode comprar um produto, usufruir desse produto, mas não necessariamente liquidar ou pagar por esse produto no mesmo momento da compra. Ele pode fazer uma parcela, ele pode financiar, ele pode ter várias opções que a gente vai chamar a partir de agora de crédito. A empresa, então, ela tem a possibilidade de favorecer a venda para o cliente utilizando uma gestão dos recebíveis. Então vai ter um departamento, vai ter uma pessoa responsável por fazer o controle do crédito que a empresa possui. E qual que é a influência que isso tem dentro do caixa das empresas? Se a gente está facilitando a venda para o cliente não necessariamente ele vai ou a empresa não necessariamente vai ter o recebimento desse dinheiro no mesmo momento. Ou seja, você fez a venda daquele produto, você liquidou aquele produto do teu estoque, mas você não recebeu a contrapartida. Dessa forma, a empresa então ela tem uma deficiência de caixa dentro da sua empresa. Ela basicamente ela não consegue reaver aquele dinheiro que foi vendido, a não ser que ela utilize algumas funções, como, por exemplo, uma antecipação dos recebíveis. Mas a gente vai falar mais para frente sobre isso. Por enquanto, as principais características são essas. Funciona, então, basicamente como um esforço de venda por parte da empresa, que normalmente ela vai englobar maiores valores dentro das contas dos circulantes das empresas. Você vai ter uma boa parte que você vai receber à vista, mas a maioria delas, ou uma grande parcela, vai ser então por volta dessas contas de crédito. Porque o crédito ele vai dizer respeito à troca de bens presentes por bens futuros, como a gente já mencionou. Uma empresa que concede crédito troca produtos por uma promessa de pagamento futuro. Então aqui existe um grande problema. Existe uma deficiência de caixa que vai ter que ser feita a gestão com muito cuidado. Ok, pessoal? Os impactos mais perceptíveis dos créditos, eles ocorrem em dois grandes aspectos. Primeiramente, a gente vai ter que fazer o equilíbrio entre a oferta e a demanda. Existem pessoas que querem comprar e existem empresas que querem vender. Quando você oferece esse esforço de venda, que seria o crédito, basicamente, então, você está permitindo que o cliente consiga acesso àquele produto, mesmo não tendo condições financeiras completas para arcar com aquele produto. Então você está encaixando dentro do orçamento das famílias a possibilidade de aquisição de um valor às vezes até exorbitante. Então nesse caso a pessoa quer comprar, tem uma empresa querendo vender e você encontra essas duas opções fornecendo um crédito. Certo? Dessa maneira também, você está facilitando ou melhorando a competição para empresas não tão fortes no mercado. Nesse caso, então, existe uma manobra que você consegue fazer, onde o crédito vai ser justamente esse mecanismo que vai facilitar a competição das empresas. Antes de conceder os créditos aos seus clientes, as empresas elas precisam entender então onde é que elas estão pisando, quais devem ser os parâmetros para o crédito e incluir
de alguma maneira, uma estrutura dentro do seu planejamento e monitoramento para encaixar a gestão de recebíveis. Próximo passo, então, a empresa ela precisa se perguntar e saber a resposta de 3 perguntas. Para quem que ela quer vender, quanto que ela pretende vender e de que condições que ela pretende fazer essas vendas. Por que isso é importante? Porque basicamente você está entrando em um território, porque você está abrindo uma fragilidade da empresa, que é justamente essa função de crédito, porque você vai ter uma deficiência de caixa dentro da tua empresa e você tem que ter um cuidado muito grande para quem você vai vender. Porque imagina o seguinte, imagina se então você está vendendo um produto que demorou anos para ser confeccionado, exige então um projeto de elaboração muito grande e a pessoa que vai comprar esse produto não consegue arcar com a compra. Então, de alguma maneira, a pessoa está com o produto, mas ela não vai conseguir te ressarcir inteiramente pelo preço daquele produto. Então, de alguma maneira, você vai sair deficiente dessa operação. Nesse caso, então, você precisa ter um bom controle sobre as suas contas. Para isso, a gente diz então que as empresas elas precisam cumprir algumas etapas de crédito. A primeira delas seria então a seleção de crédito, a segunda, entender melhor sobre as informações de crédito e depois saber quais devem ser as políticas de crédito que ela precisa aplicar no mercado. Ok? Então, a primeira etapa de seleção de crédito, ela vai então justamente vai servir como uma avaliação da capacidade de crédito de cada um dos seus clientes. Então, existem algumas formas de avaliação que são definidas por esses 5 Cs. A primeira delas seria, então, caráter, onde você vai fazer uma avaliação da intenção do pagamento do tomador de crédito, vai incluir essa análise dos hábitos de pagamento, pontualidade e até referência. Então, nesse caso, é como se você estivesse fazendo uma avaliação do perfil do teu cliente com base em algum histórico sobre hábitos de pagamento, frequência de pagamento e quais são algumas referências que você consegue tirar sobre como é que essa empresa ou essa pessoa cumpre com as suas obrigações. O próximo ponto seria, então, a capacidade, onde você vai identificar a habilidade dos teus gestores na direção do negócio. Dessa forma, você vai conseguir fazer uma avaliação sobre as decisões estratégicas e qualificação gerencial sobre o desempenho obtido em versões passadas. Vocês conseguem se perguntar, então, como que vendas a crédito, ela pode ser estratégico para um negócio? Vocês podem lembrar de várias empresas, por exemplo, empresas do ramo de imóveis, empresas do ramo de atacado. Essas empresas, elas possuem uma grande vantagem, porque elas conseguem vender grandes quantidades ou valores que seriam um pouco acima da capacidade dos seus clientes, mas de alguma maneira elas conseguem ter acesso a esse mercado porque elas possuem crédito. Essa função de crédito, então, tem uma parcela significativa na estratégia do negócio. Sem uma boa função, uma boa gestão de crédito, a empresa ela não conseguiria manter o que a gente chama de vantagem competitiva. Nesse caso, então, crédito seria uma forma estratégica de acessar esse mercado. O próximo ponto, o próximo item é justamente o capital. O capital ele consiste numa forma de identificar a situação patrimonial do tomador desse crédito. Dessa maneira, você consegue dimensionar o potencial para ver se essa pessoa ou essa empresa consegue honrar com essas obrigações assumidas. De alguma maneira, então, você vai ter um acesso, uma busca sobre o histórico, se a pessoa que vai tomar o crédito, se ela vai conseguir cobrir com a obrigação que ela tem a longo prazo. Ok? O próximo passo seria uma busca por esse que a gente vai chamar de colateral. Colateral seria uma garantia oferecida por esse crédito. Nesse caso, então, vocês vão conseguir avaliar, por exemplo, se a empresa se ela vai ter acesso a bens reais, outras pessoas vão conseguir cumprir com essas obrigações no lugar dessa pessoa que tomou o crédito, ou então se você consegue tirar alguns tipos de títulos com relação a esse crédito tomado.
o que a gente vai chamar de covenants, eles servem para dar algum tipo de certeza aos credores que as companhias que tomaram crédito não vão deixar de seguir algumas diretrizes explicitadas nos contratos. Esses covenants, então, eles são o que a gente vai chamar de contratos de financiamento ou de empréstimos. Eles vão servir basicamente para proteger os interesses das partes credoras, certo? Que também vai servir como colateral dentro dessa etapa de seleção de crédito. Por fim, a gente vai ter então a opção de condições. Condições, então, pessoal, vai ser uma forma de avaliar em que condição que aquela pessoa que está tomando aquele crédito, como é que ele está situado com base nos seus fatores externos. Então, como é que anda o setor? Como é que anda os aspectos macroeconômicos do mercado? A gente está enfrentando alguma sazonalidade de mercado ou de produto? De que maneira, então, que a pessoa que está tomando crédito, ela vai conseguir cumprir com aquelas obrigações com base nas condições de mercado? Então, por exemplo, se eu estou vendendo matéria-prima para os meus fornecedores, esses meus fornecedores, eles estão passando por dificuldades porque o mercado deles é sazonal? Ou então o mercado deles está sofrendo algum tipo de impacto do ambiente macroeconômico? Existem, por exemplo, aspectos legais que estão impossibilitando que essas empresas consigam ter acesso ao meu produto. Então, de alguma forma, isso está impactando a forma de venda da minha empresa. Eu preciso identificar isso para saber se eu posso vender ou não a crédito, ok? Dessa maneira, então, a gente cumpre com a etapa de seleção de crédito e a gente vai, então, para a próxima etapa de informações de crédito. Com base em informações de crédito, como vocês já devem ter visto ou ainda vão ver na disciplina de Sistema de Informações, informação ele é um ótimo recurso para todas as empresas. Basicamente, então, você está trabalhando com um recurso que vai auxiliar em vários momentos de tomada de decisão. Só que para isso, você precisa entender de que forma você vai ter acesso e vai extrair essas informações com relação a crédito. Primeiro ponto, então, a gente precisa entender que você consegue obter algumas informações de uma maneira interna. Digamos, por exemplo, que os bancos que queiram vender um certo produto financeiro, eles estão avaliando a sua operação de crédito, mas eles precisam saber se aquela empresa que está tomando esse crédito, se ela vai cumprir com as suas obrigações. Então, o que você pode fazer? Você pode ter contato com os gestores dessa empresa, onde de alguma maneira eles vão demonstrar como é que anda a saúde financeira do teu negócio. Então você teve um contato com informações internas do negócio. Você consegue ter acesso a demonstrativo de resultados, você consegue ter acesso a informativos financeiros, acesso a informativos de outros bancos e de alguma maneira você acessou essa informação de crédito. Próxima etapa é justamente o que a gente já mencionou, a busca por demonstrativos financeiros. Do que vocês já têm visto até agora, inclusive na minha disciplina e em algumas outras, vocês já viram qual que é a importância que tem os demonstrativos financeiros para identificar a saúde financeira dos negócios. Então, basicamente, você está analisando o demonstrativo de resultados, balanço patrimonial ou até os demonstrativos de fluxo de caixa do negócio. Essas informações em empresas de grande porte, elas são informações por muitas vezes públicas. Se você não tem acesso a essas informações, você pode ter acesso pelas instituições financeiras, porque elas precisam saber desses demonstrativos. Basicamente, como a gente já viu até agora, pessoal, todos os indicadores que a gente já mostrou sobre indicadores de liquidez, indicadores de estrutura de capital e outros indicadores de rentabilidade, por exemplo, são fatores cruciais para cada um dos bancos. Você consegue saber a saúde financeira do negócio com base nesses indicadores fornecidos dentro dos demonstrativos financeiros. Ok, pessoal? Próximo ponto, então, seria justamente a busca direta por essas informações. Você, então, vai entrar em contato com o tomador de crédito para saber se ele consegue cumprir com as suas obrigações. É uma das maneiras. Então, você vai entrar em contato, perguntar, como é que anda, então, a saúde de caixa? Como é que anda
Você tem alguns outros empréstimos em alguns bancos, é um contato um pouco mais próximo, você consegue ter a clareza das informações quando você entra em contato com as pessoas que estão fazendo a gestão daquele negócio, mas não necessariamente quer dizer que as informações passadas vão ser inteiramente fidedignas. Mas é uma das maneiras para você ter o acesso a essas informações. O outro ponto, pessoal, é justamente uma consulta bancária. Essa consulta bancária, a gente precisa entender que a maioria, então, das pessoas ou empresas, elas têm contas bancárias, e essas contas bancárias ou a situação financeira dessas empresas, se ela pegou um empréstimo, se ela pagou, se ela não pagou um empréstimo, se ela teve qualquer tipo de desconforto com instituições financeiras, essa situação ela vai estar sendo registrada em um banco de dados e ele é compartilhado entre todas essas empresas porque elas fazem parte do sistema financeiro nacional. Então, todos os bancos, de alguma maneira, eles têm acesso à saúde financeira das empresas se elas estiverem sendo registradas no sistema financeiro nacional. Dessa maneira, então, os bancos eles conseguem saber se você já pegou um empréstimo em um outro banco, se você está devendo com outro banco. De alguma forma, então, os bancos têm acesso a isso. Então, digamos que uma empresa está querendo ter acesso a informações relativas a uma outra determinada empresa, ela pode buscar uma consulta financeira, uma consulta aos bancos para saber como é que anda a saúde financeira dessas outras empresas que seriam os meus clientes. Então, dessa forma, consulta bancária também é uma opção para busca por informações. Por fim, então, a gente tem algumas empresas especializadas para justamente fornecer essas informações de crédito. A primeira delas, então, a mais conhecida inclusive, seria com uma consulta ao Serasa ou algumas outras empresas que são consultoras de crédito. Essas empresas, então, elas vão fornecer um serviço justamente para que você, como uma empresa que está oferecendo crédito, tenha segurança que a empresa que está tomando esse crédito, se ela vai ou não cumprir com aquela obrigação, ok? Então, fontes de informação são partes muito importantes para qualquer empresa que tem como produto a gestão do crédito. O próximo passo é justamente chegar em uma política de crédito. Essa política de crédito, ela vai criar então uma série de parâmetros que vão nortear as empresas de que forma que ela vai conceder, controlar e monitorar o crédito. Então a empresa ela está criando parâmetros para saber então de que forma que ela não vai ter nenhum impacto dentro do teu caixa, não vai ter nenhum impacto dentro das tuas contas de curto prazo e a empresa então ela não vai sofrer nenhum tipo de impacto significativo. Porque na verdade, como a gente vai ver daqui para frente, inadimplência nas empresas é um ponto comum e a gente tem que levar em consideração. Mas mesmo assim, tendo uma correta política de crédito, as empresas então ela teriam uma saúde financeira um pouco mais saudável. Por definição, a política de crédito ela vai ter então dois aspectos fundamentais. Basicamente, os fluxos de caixas resultantes dessa política e os investimentos necessários para colocá-la em prática. As empresas, considerando esses dois aspectos, então ela já consegue ter uma boa noção sobre como é que vai ser a sua política de crédito. Sobre a ótica financeira, os principais itens que são impactados dentro do fluxo de caixa e os investimentos que podem facilitar essa política de crédito são a receita das vendas, contas a receber, estoques fornecedores. Todas essas contas, então, são contas de capital de giro, de curto prazo e que vão ser impactadas de uma forma bem significativa quando a gente fala sobre crédito. Então, dessa maneira, a empresa ela tem que ter uma noção muito grande sobre como é que a gestão de crédito ela pode ser estratégico, mas ao mesmo tempo ela tem que ser levada com cautela. Então, pessoal, a aula de hoje fica por aqui. Uma forma de resumo do que a gente já viu até agora, então, foi como é que as empresas elas vão ter critérios para chegar nessa política de crédito e daqui para frente, então, a gente vai criar então alguns outros pontos relativos a prazo médio de recebimento e como é que as empresas de fato então vão cumprir com com as vendas em crédito.
Espero que vocês tenham entendido então, pessoal. Se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, fiquem à vontade em colocar as suas considerações aqui embaixo nos comentários ou me perguntem da melhor maneira que vocês acharem possível. Eu fico inteiramente à disposição. Agradeço a participação de todos. Um abraço.